Fala galera, professor Gil na área, trazendo aqui o nosso curso de História do Rio Grande do Norte para concurso público. Você que vai fazer concurso público e está procurando uma aula altamente atualizada com os atuais editais, esse é o momento, essa é a aula direcionada para você. Nós vamos começar aqui o nosso módulo 1 com a formação do Rio Grande Colonial, ou seja, a capitania do Rio Grande no sistema das capitanias donatárias ou no sistema das capitanias hereditárias. Já anote aí, viu? Caneta na mão, pegue o seu post-it, pegue o seu caderno e anote o que eu vou dizer para você. Esse tema ele é muito recorrente em concurso. Ele é muito recorrente em provas. Essa parte de Rio Grande colonial ou Rio Grande do Norte colonial cai em toda a prova. Então você tem que ter aí uma atenção redobrada, ok? Vamos seguindo. Olha só, pessoal. Quando a gente fala aqui, pegando os editais mais atuais, a Capitania do Rio Grande, no sistema das capitanias donatárias, a gente deve lembrar que isso aqui vai ser o início da história do Rio Grande. Mas esse início da história do Rio Grande não significa necessariamente um processo de ocupação ou de colonização do nosso território, porque antes do processo efetivo de colonização, houve a fase pré-colonial, ou seja, a fase que antecede de fato a colonização, a fase que a coroa portuguesa não teve nenhum tipo de interesse sistemático nem no Brasil, nem no Rio Grande. Isso por quê? Porque os interesses da coroa portuguesa eram outros. Era o riquíssimo comércio das especiarias lá no Oriente. Mas trazendo aqui a nossa atenção para os editais, para a história do Rio Grande do Norte, a gente deve lembrar que a fase pré-colonial ela representa o período que vai de 1500 até mais ou menos 1530. Ou seja, 1500 foi quando Cabral chegou ao Brasil. Aí vem uma discussão já se Cabral havia chegado em Porto Seguro, na Bahia, ou aqui no Rio Grande do Norte, na Praia do Marcos. Existem grandes evidências de que Cabral havia chegado primeiro aqui no Rio Grande do Norte, mas o que a gente deve lembrar que durante essa fase pré-colonial houve a expedição de Gaspar de Lemos e foi fincado na Praia do Marcos o famoso Marco de Touros. Isso aqui pode cair na sua prova. Então você já anota aí no seu caderno, isso aqui tem uma grande probabilidade de ser cobrado em provas. Não só o nome da expedição, que foi a expedição de Gaspar de Lemos, o ano da expedição, que foi 1501, e também a importância do Marco de Touros. O que significa simbolicamente o Marco de Touros? Significa o seguinte: a terra pertence à coroa portuguesa. Então, essa é a grande ideia do Marco de Touros. Tome muito cuidado, viu? Anote a observação. Ter colocado o Marco de Touros não significa o início da colonização. Marco de Touros não significa ocupação do território. Marco de Touros não significa a colonização do território do Rio Grande. O Marco de Touros significa a seguinte ideia: esta terra, este território pertence à coroa portuguesa. Essa é a ideia. Vamos para a imagem para mostrar para vocês. Olha só, quando a gente trabalha aqui com o Marco de Touros, nós temos essa estrutura aqui. Perceba que na ponta existe a cruz da Ordem de Cristo, representando a presença da Igreja Católica. Lembre-se que a colonização do Brasil como um todo, ela foi uma colonização ibérica católica. E abaixo nós temos aqui o brasão com as armas da coroa portuguesa. O que é que significa esse Marco de Touros? Apenas a ideia. Este território pertence à coroa portuguesa. E reforçando a ideia, isso aqui não significa o início da nossa colonização, beleza? Vamos seguindo, olha aqui para o nosso quadro. Então nós temos aqui nessa fase pré-colonial a expedição de Gaspar de Lemos, foi fincado na Praia do Marcos, o famoso Marco de Touros, para prova. O que as provas elas podem cobrar? O líder da expedição, Gaspar de Lemos, a importância do Marco de Touros, e alguns concursos também gostam de cobrar a data. Então fiquem atentos para isso, tá certo? Olha só, como a gente está falando de fase pré-colonial, entenda que essa fase pré-colonial significa um momento que o Brasil como um todo, mais direcionado aqui para o Rio Grande do Norte, ficou relativamente abandonado pela coroa portuguesa. Isso por quê? Porque a coroa portuguesa não tinha um interesse sistemático no Brasil.
não tinham interesse sistemático nas capitanias hereditárias que estavam aqui no Brasil, né, que vão ser futuramente as capitanias hereditárias. Isso por quê? Porque até então não existia um produto econômico que fosse gerar altos lucros para a coroa portuguesa. Quando a coroa portuguesa chegou aqui ao Brasil, ela queria encontrar metais preciosos. Existiam metais preciosos, mas a coroa portuguesa não havia encontrado. Percebam, né? A coroa portuguesa chegou aqui em 1500, né? Os metais preciosos só foram descobertos no Brasil no final do século XVII, por volta de 1695, na região das Minas Gerais. Então, como a coroa portuguesa não encontrou aqui metais preciosos, o comércio de especiarias no Oriente era altamente lucrativo, então a coroa portuguesa ela não deu uma atenção especial ao Brasil. E o Brasil ficou relativamente abandonado. Quando falo Brasil, né, isso inclui, obviamente, também o Rio Grande do Norte, na época chamado de Rio Grande. Tranquilo até agora? Então é por isso, ó, nessa fase de relativo abandono, olha a ideia que eu estou trabalhando, ó, relativo abandono. Não foi um abandono 100%, pois aqui já viu o quê? Pau-Brasil. E a coroa portuguesa passou a fazer a exploração do pau-Brasil. É importante vocês entenderem que o pau-Brasil era uma atividade econômica extrativista. Extrativismo. Significa dizer que a árvore já estava aqui pronta. Era só fazer a extração e levar para a Europa. Ou seja, não existia uma ideia de agricultura do pau-brasil, de plantar, depois colher e depois vender. A árvore já estava pronta. Era só fazer o quê? O corte da madeira, levar para o litoral, para as chamadas feitorias, né, que eram os armazéns fortificados, e enviar para a Europa. E qual era a importância econômica nesse sentido do pau-brasil? Corante vermelho era utilizado da caule da madeira e também a madeira muito rígida utilizada para a construção de imóveis e navios na Europa. Tome cuidado com a informação importante. Anota aí, viu? Pode confundir você em questões de prova. Eu digo, não existe pegadinha em prova, o que existe é falta de atenção. O pau-brasil não foi a atividade econômica que deu início à nossa colonização. Ela vai ter já uma certa importância econômica, mas o pau-brasil não fixou o colonizador à terra. A atividade econômica que fixou o colonizador à terra foi a cana-de-açúcar, foi a empresa açucareira, tá certo? E não o pau-brasil. Então pega a ideia, o pau-brasil tinha uma importância econômica, mas não teve importância no sentido de ocupação do território. Pelo, olha só, como a nossa capitania ela estava relativamente abandonada, o que existia naquele contexto era também o contrabando do pau-brasil realizado por corsários franceses. Por mais que a terra ela pertencesse à coroa portuguesa, isso foi definido pelo Tratado de Tordesilhas, muitas nações estrangeiras não obedeciam o Tratado de Tordesilhas e passaram a fazer o contrabando do pau-brasil. E que inclusive os franceses que vieram para cá fazer o contrabando do pau-brasil, eles fizeram alianças com os povos indígenas que habitavam o litoral do Rio Grande. E esses povos indígenas que habitavam o litoral do Rio Grande eram os indígenas da etnia Tupi, especialmente aqui no Rio Grande, os Potiguara. Então, quando a gente fala de Potiguara, fala de Tupi, está falando basicamente do mesmo grupo étnico, que eram os grupos indígenas que habitavam o litoral. É importante que isso pode confundir você em provas. Quando a gente fala de Tupi, quando a gente fala de Potiguara, nós estamos falando dos indígenas que habitavam o litoral. Isso pode ser uma questão? Pode. A questão pode tentar confundir você e mostrar a ideia de que os tupi eram os indígenas do sertão, do interior. Isso está errado. Os do sertão eram os tapuia, que nós vamos ver em próximas aulas, tá certo? Então, falou de indígena do litoral, falou de indígena que fez aliança com os corsários franceses, estamos falando de tupi ou potiguara. É por isso que nessa fase inicial, né, da história do Rio Grande do Norte, a nossa terra ela era chamada também de Terra dos Potiguares ou Terra dos Potiguara. Terra dos Pitiguares também pode ser chamado. Isso pode ser questão de prova? Claramente. Como era chamado o Rio Grande do Norte antes do nome oficial? Aí está lá para você marcar. Terra dos Pitiguares, Terra dos Potiguara. Essa é a ideia. Aí vem a questão importante. Como havia essa ameaça francesa ao nosso território, e chega um momento que aquele comércio das especiarias começou a entrar em declínio, então a coroa portuguesa ela teve que iniciar a colonização do Brasil. Então, para iniciar a colonização no Brasil, foi criado o sistema das capitanias
hereditárias. O que significa essas capitanias hereditárias? Grandes lotes de terras que se estendiam do litoral, né, da chamada América Portuguesa. Quando a gente fala América Portuguesa, é o Brasil, e até o limite do Tratado de Tordesilhas. Nesse sentido, a gente já está trabalhando com um tópico importante que está sendo cobrado nos editais, que é o processo de colonização. Esse processo de colonização já vai aí de 1530 até o século XVII. Tranquilo? Quando a gente fala no caso específico da Capitania do Rio Grande, a Capitania do Rio Grande, ela foi uma das maiores que existiu no Brasil. Só para vocês terem noção, vamos olhar aqui para o nosso mapa, certo? Olha só. A gente tem aqui o Marco de Touros e nós temos também aqui o mapa das capitanias hereditárias. Nós temos aqui um mapa de época, representando, né, a delimitação das capitanias hereditárias. Quando a gente pega aqui essa imagem do lado direito, a gente vai ter aqui, ó, basicamente, a extensão das capitanias. Lotes de terras que se estendem do litoral, né, da América Portuguesa. Lembrando que a América Portuguesa, né, é um termo mais atualizado para falar Brasil, até o limite do Tratado de Tordesilhas. Então, essa linha que está passando aqui é o Tratado de Tordesilhas. E qual era a importância desse Tratado de Tordesilhas? Era a linha que delimitava as terras que pertenciam a Portugal, que virou o Brasil, a América Portuguesa, e as terras que pertenciam à Espanha. Então, toda essa parte leste do Tratado de Tordesilhas era parte da América que pertencia a Portugal, por isso a América Portuguesa, depois Brasil, e a parte oeste era a parte que pertencia à Espanha, por isso a América Espanhola. Então, pega a ideia do sistema das capitanias hereditárias. Olha para cá. Nós temos primeiro, ó, grandes extensões de terras. Tranquilo? Grandes extensões de terras. E você pode encontrar também o termo latifúndio. Tanto faz. As provas, elas podem cobrar a data da criação do sistema das capitanias hereditárias? Acho pouco provável. Por quê? Dependendo do livro, dependendo do autor, você pode encontrar a data de 1530, pode encontrar a data de 1532 ou 1534. Percebe que é um problema? Mas caso caia uma data, aí você marca a data que tiver na alternativa. Porque se eles forem cobrar a data, acho pouco provável colocar essas três datas, né? 1530, 1532 ou 1534. É por isso que eu boto esse C. C.1530 significa aproximadamente 1530, certo? Presta atenção no detalhe. Então, essas capitanias, né, eram grandes extensões de terras. Então, quando fala essas capitanias, inclua a capitania do Rio Grande, né? Na época não era chamada Rio Grande do Norte, era chamada apenas capitania do Rio Grande. E a capitania do Rio Grande, olha só o detalhe importante, ela foi doada, ela foi concedida aos chamados capitões donatários. Então, cuidado, viu? O espécie de governador da capitania hereditária chamava-se capitão donatário. E a capitania do Rio Grande, ela foi concedida, ela foi doada a 3 capitões donatários. João de Barros, Aires da Cunha e Fernando Álvares de Andrade. Isso cai em prova de rodo. Especialmente, não esqueça esse nome, João de Barros. Concurso que teve recente agora, concurso unificado, teve uma questão que pedia o nome do capitão donatário da capitania do Rio Grande. Estava lá a alternativa para você marcar. João de Barros, certo? Então, não esqueça aqui, isso aqui é questão de prova. É decoreba? É. Vai estar sendo cobrado nas provas. Tranquilo? Preste atenção. Então, perceba, qual era a ideia do sistema das capitanias hereditárias? Iniciar o processo de colonização do Brasil. E, nesse caso, o Rio Grande do Norte, né? Ou, na época, chamado de Rio Grande. Por que isso? Porque o comércio oriental das especiarias estava em declínio e existia a ameaça dos corsários, dos contrabandistas franceses, ameaçando a posse do território português. Então, a ideia das capitanias hereditárias era o quê? Iniciar a colonização. Era iniciar a ocupação. Aí você deve estar se perguntando, conseguiu? Não conseguiu. Por quê? No caso da capitania do Rio Grande, pega a ideia. Houve 2 tentativas de colonização do nosso território. Uma tentativa inicial ocorreu em 1535, logo após, né, o início do sistema das capitanias hereditárias.
e depois teve outra em 1555. Essa expedição de 1535, ela foi liderada por Arijá Cunha, que era um dos capitães donatários da capitania do Rio Grande, juntamente com os filhos de João de Barros. Aí você pergunta, Gil, eles conseguiram colonizar a capitania do Rio Grande? Eu respondo para você, não conseguiram. Sabe por quê? Olha para cá. Por causa da resistência. Você bota aí na sua anotação, viu? Questão de prova. Cai com frequência em provas. Por que que a capitania do Rio Grande ela teve a sua ocupação retardada? Está lá para você marcar. Por causa da resistência indígena. E não esqueça, viu? Resistência indígena dos Potiguara. O mesmo Potiguara que eu citei aqui, que eram os indígenas que habitavam o litoral, os Tupi. Que são os mesmos Potiguara que fizeram aliança com os franceses para fazer o contrabando do pau-brasil. Tá certo? E como era essa aliança, Gil? O indígena fornecia a sua força de trabalho em troca de quinquilharias. Pente, espelho, anzol, é o que nós chamamos de escambo, que é um comércio de troca. Tranquilo? A outra tentativa, ela já foi liderada pelos filhos de João de Barros, também fracassada. Por quê? Por causa da resistência indígena. Pegaram a ideia? Olhe para cá. Nas duas tentativas de colonização do Rio Grande, houve o fracasso. Pelo mesmo motivo, basicamente. Por causa da resistência indígena. Detalhe importante. Quando a gente fala aqui do processo de colonização, quando a gente fala da doação das capitanias hereditárias, existiam dois documentos que formalizavam essa posse, essa doação da capitania. Que era a Carta de Doação. Carta de Doação, o nome já é autoexplicativo, né? Era o documento que basicamente concedia, doava a capitania para um capitão donatário. E existia o Foral da Capitania. O Foral da Capitania definia o quê? Os direitos e os deveres do capitão donatário para com a sua capitania. Vou repetir para você anotar, viu? Esses dois documentos formalizavam a concessão, a doação da capitania. A carta de doação fazia de fato a doação e o foral da capitania determinava os direitos e os deveres do capitão donatário para com a sua capitania. Era o de quê? Doar sesmarias, cobrar tributos, proteger o território. Estava dentro aqui do foral. Tranquilo até agora? Vamos seguindo. Olha aqui a nossa OBS. Com o fracasso do sistema das capitanias hereditárias, devido à resistência indígena, quando eu falo fracasso das capitanias, significa dizer o quê? Que eles não conseguiram colonizar as capitanias, né, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, com esse sistema. Fracassou por quê? Qual é a ideia? Resistência indígena. No caso do Rio Grande, os potiguaras, que são da linhagem tupi. Então, com esse fracasso, as capitanias hereditárias, elas mudaram de status. Elas deixaram de ser capitanias hereditárias e passaram a ser, capitanias reais ou capitanias da coroa. Qual é a diferença de uma para outra? Porque essas capitanias reais ou capitanias da coroa, elas passaram a ser administradas diretamente pela coroa. No caso, a coroa portuguesa ou depois a coroa espanhola, devido à união das coroas ibéricas, que eu explico para vocês em outro momento. Tranquilo até agora? Pega a ideia da nossa próxima OBS. A capitania do Rio Grande, ela não ficou abandonada. Vocês tomem muito cuidado com isso. Porque se você estuda a história do Rio Grande do Norte para os concursos atuais, por materiais antigos, muito tradicionais, você vai ter problemas. As questões atuais, os editais, eles estão sendo baseados em estudos novos, que estão vindos, inclusive, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Existe uma ideia muito equivocada que a nossa capitania ela ficou 100% abandonada com o fracasso do sistema das capitanias hereditárias. Isso já foi revisado pelos historiadores, tá certo? A nossa capitania ela não ficou 100% abandonada. Ela não foi ocupada, ela não foi colonizada, mas havia a presença aqui de pessoas que recebiam licenças do próprio João de Barros e da família de João de Barros para fazer a exploração do pau-brasil e também do Búzios. Anote isso aí, tá certo? E durante essa fase do fracasso das capitanias hereditárias, a nossa capitania ela não ficou abandonada e o João de Barros, com a família João de Barros,
passaram a dar licenças para a exploração do pau-brasil e do búzio. Pau-brasil, a gente já sabe qual é a importância, né? Corante vermelho, a madeira. E o búzios era utilizado, inclusive, para o comércio com a África, incluindo o comércio de escravizados. Esses escravizados depois vieram aqui para o Brasil, vieram também para o Rio Grande. Tranquilo? A gente vai ver agora, de fato, o que gerou o processo de ocupação e de colonização da capital do Rio Grande. Vamos lá. Bem, pessoal, então a gente viu o quê? Que devido à resistência dos indígenas potiguara, houve o fracasso da ocupação da capitania do Rio Grande. Com isso, a capitania passou para a Estácia Capitania Real ou da Coroa, ou seja, passou para a administração direta da coroa portuguesa ou espanhola. Por que espanhola? Vamos entender o contexto, certo? Quando a gente fala de colonização efetiva do Rio Grande, a gente deve lembrar disso aqui, ó, o contexto, que é o contexto da União das Coroas Ibéricas, ou apenas chamada de União Ibérica. Quando a gente fala União das Coroas Ibéricas, quais são as coroas ibéricas? Portugal e Espanha. Isso foi um recorte que ficou de 1580 até 1640. Durante esse período aqui, preste atenção, viu? Olha para cá. Durante esse período de 1580 a 1640, a coroa portuguesa e espanhola ficaram sob o comando de um mesmo rei. Então você tinha um único rei, sendo rei ao mesmo tempo de Portugal e ao mesmo tempo de Espanha. Por isso a gente fala de União das Coroas Ibéricas. E quem foi esse rei? Foi o rei chamado Felipe II da Espanha. O rei da Espanha passou a ser também o rei de Portugal. Na Espanha, ele era chamado de Felipe II. Em Portugal, ele era chamado de Felipe I. Gil, eu tenho que saber disso para uma prova. Eu recomendo que você saiba. Se pegar uma banca que seja mais decoreba, esse conteúdo mais seco, aí você tem que saber dessa informação. Vá decorando. União das Coroas Ibéricas, período de 1580 a 1640. Nesse momento, Portugal e Espanha ficaram sendo governadas por um único rei. E esse rei era o rei da Espanha, chamado Filipe II, mas em Portugal passou a se chamar de Filipe I. Mas é o mesmo rei. É por isso que quando eu falei que as capitanias hereditárias fracassadas passaram para o status de capitania real, ou seja, passaram a ser administradas pela coroa, seja portuguesa ou espanhola. Entende agora por que é espanhola? Porque nesse período aqui da União das Coroas Ibéricas, quem estava governando, né, direto ou indiretamente, o Brasil era a coroa espanhola. Olha a ideia. A colonização do Rio Grande do Norte, né, na época chamada Rio Grande, foi durante o período da União das Coroas Ibéricas. Então, a colonização do Rio Grande, ela não partiu de uma ação necessariamente do rei de Portugal, mas foi do rei da Espanha, Filipe II, porque ele estava, na época, também governando Portugal. Tranquila a ideia? Preste atenção. E qual é a ideia que a gente tem para explicar a nossa colonização efetiva? Ponto importante, expulsar os franceses. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, isso aqui é questão de prova. Por que a coroa portuguesa ou espanhola, no contexto da União das Coroas Ibéricas, decidiu colonizar o Rio Grande? Expulsar os franceses que estavam fazendo contrabando para o Brasil e estavam também aliados com os povos indígenas. Já que os franceses estavam aliados com os povos indígenas, sabe qual foi a ordem da época? Vocês vão ter que expulsar os franceses e vão ter também que pacificar os indígenas. Porque sem a pacificação dos indígenas, seria muito difícil iniciar, de fato, a ocupação e a colonização do Rio Grande. Lembre-se, qual foi um dos motivos do fracasso? Resistência indígena. Então, para colonizar, tem que pacificar os indígenas tupi, viu? Não esqueça, os potiguara, que estavam aqui no nosso litoral. Para isso, o que é que nós temos aqui de marco importante da colonização efetiva do Rio Grande? A construção, fundação da nossa fortaleza dos Reis Magos. E eu já vi o termo forte dos Reis Magos. Não se estressa, certo? Questões podem trazer fortaleza, questões podem trazer forte. O termo mais correto é fortaleza, mas não vá estar se estressando com isso. Pode vir forte ou fortaleza na sua questão. E a Fortaleza dos Reis Magos, ela foi fundada, teve início a sua construção em 1500.
1598. Anota aí, ó. Isso aqui é questão de prova, viu? E eu tenho que saber essa data? Tem. Você tem que saber que faz parte do processo de ocupação, de colonização de Rio Grande, a Fortaleza dos Reis Magos, e um ano depois, a fundação da cidade de Natal, ou cidade do Natal. Juntamente com a fundação da cidade de Natal, a gente teve aqui o nosso primeiro templo religioso, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, que foi erguida ali juntamente com a cidade de Natal, no mesmo espaço. Ou seja, quais são os marcos que representam a ocupação, a colonização do nosso território, da capital do Rio Grande? A construção da Fortaleza dos Reis Magos, 1598, e a fundação da cidade do Natal, 1599. Reforçando a ideia, você tem que saber essas datas, certo? Tanto essa lógica da Fortaleza quanto da cidade do Natal, isso aqui ó, é questão de prova. Captaram a ideia? Então, quando a ordem veio, né, da coroa, no caso espanhola, você poderia também portuguesa, a ordem era o seguinte, ó: pacifica os indígenas, expulsa os franceses, monte uma fortificação. Por que uma fortificação? Qual é a ideia da fortaleza? Proteger o território. A fortaleza, ela tem uma lógica muito simples. É a lógica da proteção. Isso pode estar na sua prova, certo? A arquitetura da fortaleza, esqueça a fortaleza hoje, tá certo? Você vem aqui a Natal, você está aqui em Natal, você vai na fortaleza, ponto turístico. Hoje, século XVI, ela tem a lógica da proteção. Tá, então, para vocês entenderem essa lógica que eu estou explicando para vocês, a fortaleza ligada à proteção, olha aqui a imagem da nossa Fortaleza dos Reis Magos. Oral, certo? Na época, ela não tinha ao longo do... algumas questões, elas podem cobrar o arquiteto da, que é o jesuíta Gaspar de Sampérez. Aí, viu? Nota que faz parte do processo de memorização. O arquiteto da Fortaleza. Perceba a lógica. Como ela estava aqui no nosso litoral, então ela tem essa posição estratégica. Estratégica, proteção. E que, inclusive, ó, muita gente, depois que faz prova, vem conversar comigo e fala: Gil, eu errei a questão por causa da data. Porque eu me perdi na linha do tempo, eu me perdi no contexto histórico. Sabe o que é que as bancas estão fazendo e pode fazer no seu próximo concurso? Ao invés de trazer a data seca, usa um substituto. Aí bota no final do século XVI foi fundada a Fortaleza. No final do século XVI foi fundada a cidade do Natal. No final do século XVI teve a ocupação efetiva do território. Então tome cuidado com esses pequenos detalhes na hora da prova. E é o que eu digo, viu? Não existe pegadinha em prova. O que existe é falta de atenção. Então você tem que ter essa percepção de que quando a gente está falando de 1598, a gente está falando de 1599, a gente está falando do quê? Do final do século XVI. Então, a ocupação e a colonização do Rio Grande, ela iniciou-se, né, no final do século XVI, porque ela começa aqui, ela vai se estendendo para o século XVII, certo? A gente vê depois. Olha só, a liderança, né, para todo esse processo que a gente está falando aqui de ocupação efetiva do território, fundação da Fortaleza e também da fundação da cidade do Natal, ela teve a liderança de Manuel Mascarenhas Homem, que na época ele era o capitão-mor da capitania de Pernambuco, e o Feliciano Coelho, que ele era o capitão-mor da capitania da Paraíba. Gil, eu tenho que saber esses nomes? Tem sim, viu? Decore. Tá memorizando que dá certo. Tranquilo até agora? Gil, que é um capitão-mor? Olhe para cá. Lembra que eu disse que a capitania hereditária, ela era governada, né, digamos assim, por um capitão donatário. Então você tinha João de Barros, Ares Cunha, Fernando Álvares de Andrade, eles eram capitães donatários da capitania do Rio Grande. Só que a gente viu também aqui na nossa OBS que com o fracasso das capitanias, devido à resistência indígena, as capitanias viraram capitanias reais ou capitanias da coroa. Aí você não vai ter mais um capitão donatário, um capitão ó. Então quem passava a administrar a capitania do Rio Grande era o capitão mor. Gil, mas você disse que era coroa.
que administrava a capitania real, sim, ela administra, mas ela manda alguém para cá para fazer essa administração, que nesse caso é o Capitão Mor. Ou tu acha que o rei Filipe II ia sair lá da Espanha para ir governar aqui a capitania? Claro que não, né? Ele manda alguém, que é o Capitão Mor. Ou seja, ele está subordinado diretamente a quem? A coroa portuguesa ou espanhola, se for o contexto da União das Coroas Ibéricas. Tranquilo? Pois, galera, a gente encerra por aqui nossa primeira parte do nosso curso de História do Rio Grande do Norte. Nossa aula seguinte, eu aguardo vocês, será Indígenas no Sertão do Rio Grande Colonial. Aguardo vocês, valeu, galera, tchau, tchau.